Me chamo Márcia Caldas Veloso Machado, sou advogada, atuo na área de família há 20 anos, na área da infância e adolescência há 16 anos. Sou hoje presidente da Comissão da Criança e do Adolescente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Paraná, integro diversas instituições e fóruns que se dedicam à questão da infância e adolescência e, com muita honra, integro também o DEDICA, que é o Grupo de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é responsável pelos temas deste programa e que vem tratando e tentando levar um pouco do universo da criança e do adolescente à população paranaense. Hoje nós vamos falar sobre bullying, que dizem é um fenômeno que vem acontecendo em quase todos os países, incluindo o Brasil, e que afeta de maneira substancial o desenvolvimento físico, emocional e intelectual de crianças e adolescentes, pois ocorre dentro das escolas, sejam públicas ou particulares, e tem como sujeitos ativos os agressores e os passivos, nós chamamos de vítimas, a classe escolar, ou seja, alunos que as frequentam. O bullying, eu vou me permitir ler nesse momento, porque é um conceito trazido pelo Dr. Aramisa Lopes Neto, num livro chamado Diga Não para o Bullying, e uma das únicas obras de referência aqui no Brasil atualmente. Ele diz o seguinte, que o bullying compreende todas as atitudes agressivas, intencionais e repetidas que ocorrem, sem motivação evidente, adotadas por um ou mais estudantes contra outros, causando dor e angústia e executadas dentro de uma relação desigual de poder, tornando possível a intimidação da vítima. O bullying ele é bem caracterizado sobre determinados atos e ações. O roubo, por exemplo, dentro da escola, praticado por um adolescente contra outro, ou uma criança contra um adolescente. A velha prática da extorsão, que é uma coisa extremamente comum dentro das escolas públicas e particulares, e poucas pessoas tomam providências, que é a velha prática de exigir, por exemplo, a mesada de uma criança, ou então exigir que essa criança compre todos os dias a merenda escolar sob pena de alguma prática ameaçadora. O furto, o empurrar. Nós temos na televisão uma propaganda que é de uma, acredito eu, de uma entidade, uma organização não governamental de direitos humanos, que passa no canal fechado, e onde é uma situação numa escola, onde um aluno, usando óculos, magrinho, pequeno, é empurrado no corredor e os livros caem ao chão. As pessoas, os alunos, só olham, ninguém faz absolutamente nada, até que um deles olha e vem e auxilia esse aluno a levantar e a pegar os livros e pede desculpas pela maneira com que o outro colega dele se portou com relação a ele. O bullying é isso, mas só que sem essa segunda parte, sem essa ajuda, esse auxílio por parte do outro colega. Ele é empurrado, os livros caem e normalmente as pessoas riem e não fazem absolutamente nada, nem o corpo pedagógico, nem o bedel que está no corredor ou o inspetor. Nada é feito com relação a essa criança e ela é humilhada nesse sistema. Então, isso, o empurrar, é considerado bullying também. Aterrorizar a criança, isolá-la, agredi-la fisicamente e verbalmente, humilhar e expor a vexame e diversas outras ações que possam levar a criança ou o adolescente a sentir-se acuado, temeroso, nervoso, abalado, a ponto de interferir drasticamente na sua saúde física e mental, a ponto também, devemos dar uma sublinhada, de crianças e adolescentes não quererem mais participar ou ir à escola. Quase todas as ações advindas do bullying são consideradas atos infracionais, pois podem ser tipificadas como crime pelo Código Penal brasileiro. Um exemplo, o roubo, o furto, a extorsão, o empurrar, o bater, o humilhar e o expor a vexame. Isso tudo são práticas que o Código Penal brasileiro reputa como crimes. E o adolescente vai responder por este ato infracional. Normalmente, o que sofre o bullying, a vítima, ele é
tem uma estatura normalmente pequena, franzina, ele é muito tímido, inseguro, a ponto de as pessoas, os outros alunos e colegas, perceberem essa timidez excessiva e algum ponto fraco, por exemplo, usa óculos, né? Ou então usa aparelho no dente, ou tem algum defeito físico. Então, é a vítima ideal para aquele adolescente que tem um caráter violento, porque o adolescente que comete o bullying, o agressor, ele tem um caráter e um comportamento extremamente violento que vem, evidentemente, de uma família completamente desestruturada. Como aquele que é agredido vem de uma família que talvez dê excesso, né? Excesso de amor, excesso de atenção, a ponto de tornar aquela criança extremamente insegura e querendo sempre estar com o pai, estar com a mãe, para se sentir dona de um território, de um espaço. Então, existem esses dois aspectos de duas personalidades que são completamente diversas. Uma coisa que vocês têm sempre que raciocinar é que o adolescente que comete um ato infracional é um adolescente que está gritando por ajuda. Ele cometeu um ato infracional, não é por ter cometido esse ato infracional contra um colega que é mais fraco que ele vai ter que ser olhado como um monstro, né? Não, a escola vai ter que tratá-lo, porque a caracterização, a identificação do bullying compete à escola. Então, uma vez diagnosticado o bullying em determinado adolescente, ele vai ter que ser tratado adequadamente, não retirado como se fosse um marginal qualquer dentro da sala, porque ele não é. Ele é um adolescente que, infelizmente, foi maltratado na sua infância, tanto quanto ele está maltratando esta outra criaturinha que está vindo junto com ele. Precisa de tratamento. Mas, independentemente do tratamento, ele precisa saber que o ato que ele cometeu é grave e que ele precisa, de alguma forma, ser sancionado. E através da mídia socioeducativa que a autoridade competente vai dar a ele, é que ele vai ter consciência de que aquilo é errado, que aquilo é ilegal, que aquilo é um ato infracional. Mas não se pode, em hipótese nenhuma, relegar, tirar do circuito, como eles dizem, um adolescente que tem esse tipo de comportamento e de postura. O adolescente que é o agressor vem de uma família que tolera a violência, normalmente é um lar violento, né? O pai e a mãe muitas vezes são violentos entre si, muitos casos de alcoolismo, de droga, né? O pai é drogado, ou a mãe é drogada, ou são alcoólicos. Ou então, também tem aqueles tipos de pai e mãe passivos, né? Que criam os seus filhos podendo tudo, não impõe limite nenhum na educação dos seus filhos, né? Também acaba construindo uma personalidade que pode tender à violência e, de repente, fazer com que esse adolescente dentro da escola seja um agressor, né, e seja tratado a questão como bullying, caso ele passe a interferir de uma forma negativa com relação ao mais fraco. Toda criança que sofre o bullying ou todo adolescente que sofre o bullying também tem dentro de sua casa uma família desestruturada. Não desestruturada, eu digo assim, para o mal, né? Mas para o bem. Né? Eles são extremamente do bem, demais do bem. Né? Então eles acabam fazendo o quê? Eles protegem de tal forma as suas crianças que essas crianças passam a não ter percepção da realidade. Então, elas só passam a se sentir seguras dentro das suas próprias casas. Quando elas estão fora da casa, fora do espaço da segurança do lar, elas se sentem acuadas. E a criança acuada, a criança insegura, que é proveniente de um lar, um dos aspectos é esse, tem outros aspectos, mas como eu não sou psicóloga, eu não posso te dizer quais os outros aspectos, ela acaba na escola mostrando aos seus colegas a sua personalidade insegura. Quem primeiro nota que existe bullying dentro da escola é o corpo pedagógico, o corpo de supervisão da escola, a direção e o professor dentro da escola, dentro da sala de aula, e principalmente uma figura que sempre é muito esquecida, mas que tem que vir à tona na questão do bullying, que é o inspetor, que sempre está correndo, né? Está sempre andando pelos corredores, está no pátio sempre de olho. Esse inspetor, na verdade, é que teria, num primeiro momento,
que acionar o colégio para que ele venha e veja o que está acontecendo. E também os próprios alunos, vendo uma criança sofrer no pátio ou no corredor, próprio às vezes dentro da própria sala de aula, de uma maneira velada, escondida, que o professor não se aperceba, também deveria, em princípio, levar ao conhecimento da direção da escola, mas esses casos são mais raros porque eles entendem que seria errado eles estarem, seria o dedo duro, né, que na escola hoje até existe isso até hoje, então eu não quero ser dedo duro e acaba compactuando com aquela violência. Então compete mais, sim, até porque tem mais vivência, tem mais conhecimento, ao inspetor, que é essa figurinha que eu acho essencial no trato da questão do bullying, e o professor dentro da sala de aula, a segunda figura, e levar isso ao conhecimento imediato da direção da escola para que se tome as providências que tanto a escola deve tomar, quanto a autoridade judicial deve tomar. Mas a escola tem por obrigação detectar este mal que hoje dizem um fenômeno mundial, acontece em todos os países do mundo, não é uma questão de terceiro mundo. Um dos países que são pioneiros na questão do bullying é a Inglaterra e depois os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos exemplos assim horríveis com relação ao bullying, de alunos que foi extremamente colocado na mídia internacional, eles vêm e matam os alunos, matam os colegas, matam os professores. Essas crianças, se você for estudar o passado, você vai detectar que eles sofreram bullying desde o primeiro dia que puseram a pé no colégio. É uma maneira de vingança, eles, uma personalidade distorcida já, acabam cometendo atrocidades dessa maneira, né?